Boa noite, pessoal. Vou começar a aula de hoje, então. Deixa eu abrir aqui e ver onde a gente parou. A gente estava trabalhando com os conjuntos compactos ano passado, né? Acho que ficou só faltando um último corolário para falar sobre os conjuntos compactos, que era... Deixa eu ver... Sim, esse corolário 8.37. Na verdade, a gente deu várias definições para conjuntos compactos e depois a gente mostrou que elas eram equivalentes, né? Então, esse corolário é só para juntar tudo isso que a gente já tinha mostrado na aula passada. A gente pode dizer que um conjunto é compacto se ele for fechado e limitado, que é a nossa primeira definição, ou que toda a cobertura aberta dele tem uma subcobertura finita, ou ainda que toda sequência nesse conjunto tem uma subsequência convergente que converge para um ponto desse conjunto aí. Inclusive, eu tenho que corrigir aqui essa condição, não coloquei a da sequência. Só acho que vou retomar essa demonstração aí do teorema, que deve ter ficado um pouquinho confuso aí, esse teorema de Borel, a recíproca do teorema de Borel-Lebesgue, né? De mostrar que todo conjunto que tem a propriedade que toda cobertura aberta dele tem subcobertura finita, esse conjunto tem que ser compacto. Bom, a parte do limitado, acho que não tem problema. A gente pegou aqueles intervalos tipo -1, 1, -2, 2, e assim por diante, cobre toda a reta. Então, se o conjunto não fosse... Bom, como essa cobertura tem uma subcobertura finita, o conjunto vai ter que estar limitado aí para alguma coisa desse tipo n0, menos n0 até n0. Então ele vai ser limitado. Agora, o fechado é um pouquinho mais trabalhoso, né? No caso do fechado, a gente quer mostrar que o complementar dele é aberto. Quer dizer, todo ponto que não pertence ao conjunto tem que ser um ponto interior do complementar. Então, só escrever aqui. O que a gente tem que mostrar nessa parte da demonstração? A gente quer mostrar que esse conjunto é fechado, né? Então, isso daqui, dizer que o conjunto K é fechado, é a mesma coisa que dizer que o complementar dele é aberto, né? Então, o complementar dele eu vou chamar de A. São todos os números reais aí, tirando o conjunto K, é aberto. Muito bem. Então, o primeiro caso aqui, quando o A é vazio, é imediato, né? Porque, na verdade, é imediato pelo seguinte. Se o A for vazio, se o complementar do K for vazio, então quem que vai ser o nosso conjunto K? Complementar do vazio na reta, toda a reta. Mas a gente já viu que o conjunto K, se ele é compacto, ele não pode ser ilimitado, né? Então a gente teria uma contradição aqui. Então ele não pode ser vazio. Então a gente sabe que ele é não vazio. A gente tem que mostrar que todo ponto dele é ponto interior. Então qual que é a ideia aqui? Só lembrando da aula passada. Aqui está o nosso conjunto compacto. A gente sabe que ele é limitado. E eu vou pegar um ponto qualquer aí do complementar dele. Só para manter a notação aqui da apostila.
Tá, vou chamar de x esse ponto aí. Bom, a ideia é eu montar uma cobertura aí para o conjunto K e dar um jeito aí de conseguir um intervalo aberto contendo esse ponto y, esse ponto x, que não intercepte nenhum elemento aí da cobertura do conjunto K. Ok? Bom, então qual que é a ideia? Para cada ponto aqui desse conjunto K, conjunto y, são pontos diferentes, então eu sempre consigo um intervalo aberto aí que contém o x e um intervalo aberto que contém y, onde os dois são disjuntos, eles não têm intersecção. Então, esse intervalo aqui, que contém o y, eu vou chamar de IY, e esse intervalo aqui, eu vou chamar de JY. Ele está indexado aqui no ponto y, ok? Então, para todo ponto aqui do conjunto K, a gente consegue isso. Se eu pegar um ponto Z aqui, esse conjunto K, eu consigo um intervalo que eu vou chamar de IZ, e o intervalo aqui, contendo x, chamado de JZ, e os dois são disjuntos. Um deles contém o Z e o outro contém o x. Então, prosseguindo desse jeito aí, a gente forma uma cobertura por intervalos abertos do conjunto K. Essa coleção dos intervalos do tipo y, onde y pertence ao conjunto K, é uma cobertura aberta do conjunto K, certo? Qualquer ponto que eu pegar aqui, ele vai estar contido em algum intervalo desse tipo. Então, qual que é a nossa hipótese? O conjunto, toda a cobertura dele tem uma subcobertura finita. Então, eu consigo uma subcobertura disso daqui, que ainda cobre o conjunto K, uma subcobertura finita. Bom, todos os elementos da cobertura têm essa cara aqui. Então, se ela é finita, quer dizer que eu consigo um número finito de intervalos, uma coisa desse tipo aqui, y1 e y2. Então, digamos, n intervalos, que é uma subcobertura dessa coisa aqui, dessa C. E por que isso é importante? Porque se eu tenho um número finito aqui de intervalos cobrindo K, eu posso usar os intervalos correspondentes aqui que estão cobrindo o ponto X. Aí eu faço a interseção de todos eles. Se eu tiver uma interseção infinita de intervalos aí com tanto X, pode acontecer da interseção não ser um intervalo aberto, né? Pode ser outra coisa. Por exemplo, se eu pegar a interseção de todos os intervalos do tipo menos 1 sobre n, 1 sobre n, isso daqui não vai ser um intervalo aberto. Isso vai ser só um ponto. Agora, se eu fizer isso para uma quantidade finita de intervalos, todos eles contendo o mesmo ponto, então a interseção ainda vai ser um intervalo aberto. E é isso que a gente faz. Então a gente vai chamar essa interseção aí desses intervalos J e Y1, Y2, Yn. Então, chama de JYK, K de 1 até N. Isso é intervalo aberto. Que contém o ponto X, né? Porque o ponto X está contido em qualquer um desses intervalos. No JY1, JY2, JY3, todos eles. A gente faz a interseção de todos eles, pronto. O X pertence a esse intervalo aí. E outra coisa, esse intervalo J, se eu fizer a interseção com qualquer um desses elementos, tem que ser vazia. Por quê? Porque o J está contido no J YN. Então aqui também é o J, aqui também é o JYN. Eu sei que esse conjunto, esse intervalo JYN, ele não intercepta o intervalo IYN. Então qualquer coisa menor do que ele também não vai interceptar, certo? Isso pode ser qualquer um desses N's.
E outra coisa, ele não intercepta nenhum desses YNs, então não vai interceptar ninguém da união, certo? Olha aqui também o intervalo J. Eu sei que ele não intercepta o IY1, não intercepta o IY2, nem o IY3, nem o IYN. Então a interseção do J aqui, com essa união dos intervalos I, Y, I, de um ADN, é vazia. Então se eu pegar qualquer subconjunto disso daqui, em particular o conjunto K, aquele conjunto compacto, a interseção também vai ser vazia. Quer dizer, esse conjunto K, ele não tem interseção com o conjunto J. Quer dizer, o J ele tem que estar totalmente contido no complementar do conjunto K. Ok? Nenhum ponto do J está em K, então todos os pontos dele estão fora do K. Então acabou. O que a gente fez? Para cada ponto aí do nosso complementar, a gente conseguiu uma vizinhança aberta aí, que eu chamei de J, que não intercepta o conjunto K. Quer dizer, todo ponto do complementar é um ponto interior. Ele é um conjunto aberto, que era o que a gente queria mostrar. Tudo bem? Era só para retomar essa demonstração que eu fiz meio correndo no final da aula de ontem. De segunda. Bom, vamos ver. Bom, pessoal, esse foi o último resultado dessa parte de topologia, tá? Agora a gente vai começar a estudar os limites de funções. Na disciplina de análise 1, a gente estudou limites de sequências. Tem uma ligação entre limite de sequência e limite de funções que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Então vamos ver. Vocês se lembram da definição de limite de uma função num ponto? O que significa dizer que o limite de f de x, quando x tende a um certo número L? O que significa isso? Bom, a ideia geométrica da coisa é que se eu pegar pontos suficientemente próximos do ponto A, o valor da função se aproxima do valor L. Okay? Então vamos fazer um desenho aqui. Então digamos que aqui está meu ponto A. Se eu pego valores x aqui, que se aproximam do ponto A, eu quero saber qual o valor que f de x está se aproximando. Se é que ele está se aproximando para alguma coisa, né? Pode ser que não esteja indo para lugar nenhum. Então a ideia é que se eu tomo o x próximo de A, o valor de f de x está ficando próximo de L. Para a gente poder definir isso de forma precisa, primeira coisa, eu tenho que tomar pontos próximos de A, certo? Mas na definição de limite, eu não me interessa o valor da função no ponto A. Porque pode acontecer o seguinte, lembrando lá do cálculo. Pode ser que tenha um buraco aqui no gráfico da função ponto A e o valor da função no ponto A seja uma coisa desse tipo aqui. Aqui é o f de A. Mas quando eu me aproximo do ponto A por pontos x diferentes de A, o valor da função está indo para onde? Não está indo para f de A, né? Ele está indo para um outro valor. Esse valor aqui. Esse valor que eu vou chamar de limite da função no ponto A. Nesse exemplo aqui, ele não é f de A.
Então, eu tenho que me aproximar de pontos do domínio da função próximos de A, mas diferentes de A, por uma distância tão pequena quanto eu queira. Que tipo de ponto em relação ao domínio da função eu posso fazer isso? Qualquer ponto dá para fazer isso? Como é que a gente chama os pontos de um conjunto que a gente consegue aproximar por uma sequência, digamos, de pontos do conjunto? Aproximar por uma sequência seriam os pontos de aderência, né? Mas eu quero uma sequência de pontos que não sejam o próprio ponto, uma sequência de pontos distintos. Esses pontos são os pontos de acumulação, né? Então, para encaixar as ideias aí do que a gente está querendo definir, eu só vou poder definir o limite de uma função no ponto quando esse ponto for um ponto de acumulação. Okay? Bom, vamos definir as coisas aí de forma mais precisa para depois ficar mais claro. Então, eu vou considerar uma função f de x e y. Bom, tanto x e y aqui são conjuntos de números reais. Eu vou pegar um ponto de acumulação do conjunto x. Então, o limite dessa função f quando x tende a é um certo número L, se acontece o seguinte. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se eu tenho pontos aí cuja distância até o ponto A é menor que delta, mas é positiva, quer dizer, são pontos diferentes de A, e ainda dentro do domínio da função, então a distância do valor da função no ponto x até o número L fica menor que epsilon. Ok? Então, qual que é a ideia geométrica aqui? Se eu tomar pontos próximos do número A, ainda dentro do domínio da função, o valor da função fica próximo do valor L. Ok? Talvez fique mais claro se eu tirar esses módulos aí da inequação, tá? Olha, pensar nessa inequação aqui. Como é que a gente pode reescrever isso? Tirando o módulo ali da desigualdade. Olha, isso aqui é a mesma coisa que menos epsilon menor que f de x menos L menor que epsilon, certo? Somando L dos três lados. A gente tem isso. Quer dizer, o f de x sempre tem que estar entre L menos epsilon e L mais epsilon. Ou outra forma de falar isso, o f de x ele pertence ao intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Esse aqui é a mesma coisa. Se eu trabalhar só com essa parte aqui, eu posso dizer o seguinte, que o x faz a mesma coisa, o x pertence ao intervalo A menos delta até A mais delta. Só que tem essa outra condição também, né? Estou falando que a distância entre x e A tem que ser positiva. Então eu não posso ter o x igual a A, né?
Porque se x for A, aí isso aqui dá zero. Eu quero uma coisa maior que zero. Então, tem que colocar essa condição também. X é diferente já. E pertence ao conjunto X, né? Senão eu não consigo aplicar a função f no ponto X. Tudo bem? Então, olha, escrever que o limite da função f no ponto A é L significa isso daqui. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se x menos A em módulo é maior que zero e menor que delta, e o x no domínio da função é 1, então a distância de f de x até L é menor que epsilon. Então tem esse desenho aqui, que ele está falando para a gente. Olha, se eu pegar pontos aqui, x, suficientemente próximos do ponto A, mas diferentes do ponto A, como se estivesse nesse intervalo aberto aqui, só que com um furo no ponto A, é um intervalo furado. Então, qualquer ponto dentro desse intervalo furado, uma distância no máximo delta, eu tenho que cair dentro desse intervalo L, com centro em L e raio epsilon. Então, para todo epsilon, a gente tem que encontrar um delta. Ok? Eu vou fazer aqui no GeoGebra um exemplo que eu acho que fica mais clara essa relação entre epsilon e delta. Seriam umas margens de erro, tá? Se eu pegar uma margem de erro epsilon, ali em torno de L, eu tenho que conseguir uma margem de erro ali em torno do A. Então, que todos os pontos aí no domínio da função próximos de A são levados em pontos próximos de L. Deixa eu abrir aqui o arquivo. Acho que sim. Então, olha, a ideia aqui é como se fosse um jogo, tá? A gente está pegando essa função aqui, f de x igual a x mais 1. Sei lá, eu quero calcular o limite dessa função. X mais 1 quando x tende a 2. Qual que é esse limite? 3. 3, né? Isso que eu dei para vocês agora não é uma forma de calcular o limite, tá? É uma definição. Então, para a gente mostrar que o limite dessa função no ponto 2 é 3, a gente tem que verificar que ela satisfaz aquela definição que a gente acabou de dar. Qual que é a definição? Para todo epsilon maior que zero, a gente tem que mostrar que existe um delta maior que zero, tal que, se a gente pegar pontos próximos de A, a distância no máximo delta, o valor da função em relação a L tem que ter uma distância no máximo epsilon. Aqui, o ponto x tem que estar no domínio da função. Bom, essa função a gente está supondo que ela sai de R para R, né? Não tem nenhuma restrição que a gente precise fazer no domínio dela. Então, vamos dar uma olhada aqui no ponto 2. Então, deixa eu colocar esse A aqui no 2. Aqui eu consigo mudar o valor do epsilon do delta. Bom, então qual que é a ideia? Para qualquer epsilon, a gente tem que encontrar o delta que funciona, ok? Então, se eu pegar o epsilon aqui valendo 2, por exemplo, nosso chute para o limite é o número 3, né? Deixa eu colocar o L aqui no 3, então. Tá, coloquei o epsilon valendo 2. Tenho esse intervalo aqui. Vai do 1 até o 5. 3 menos 2 até 3 mais 2. Para esse valor de epsilon, eu consigo algum delta, tal que esse intervalo A menos delta, A mais delta, seja levado totalmente dentro desse intervalo aqui? Dentro dessa faixa vermelha? Qual que é o valor de delta que funciona?
nesse exemplo. Dois? O 2, né? O 2 dá certo, olha. Esse intervalo aqui, de 0 até 2, de 0 até 4, a imagem dele vai estar... Bom, é justamente a diagonal desse quadrado aqui, então o 2 dá certo. Se eu colocasse 1, 1,5, qualquer coisa menor que 2, dá certo também, né? Se dá certo para um delta, qualquer outro menor que ele dá certo também. Olha a imagem desse intervalinho aqui, está totalmente contida nesse intervalo vermelho grande aqui. Na verdade, eu não preciso do intervalo inteiro, tá? Eu podia tirar o ponto A aqui, podia colocar um buraco aqui. O que me interessa é só a imagem do intervalo com furo no ponto A. Tá, para esse valor, 2 deu certo. Agora, é como eu falei, é como se fosse um jogo, né? Para todo epsilon, eu tenho que encontrar o delta. Agora, se eu diminuir o valor do epsilon para, sei lá, 1,38, por exemplo. Epsilon igual a 1. Esse delta não funciona mais, né? Dá para ver que o gráfico da função aqui, a imagem dela vai estar caindo fora desse intervalo pequeno aqui com centro em L. Então esse delta já não funciona. Qual delta funcionaria? Um menor que um? Qualquer um menor que 1, né? Qualquer coisa menor que 1, aí continua dando certo a definição. Os pontos próximos de A, uma distância no máximo 1, a imagem até o ponto 3. Bom, a imagem vai ficar restrita aqui, né? Entre 2 e 4. Então deu certo. Então, olha, para qualquer epsilon, por menor que seja, qualquer epsilon positivo, a gente sempre consegue um delta aí que dá certo. Nesse caso, dá até para encontrar uma regrinha, né? Nesse exemplo, qual que é a relação entre epsilon e delta? Dado um epsilon maior que zero, qual que tem que ser o valor do delta para bater a definição em relação a epsilon? Ele tem que ser menor ou igual a epsilon. Isso, tem que ser qualquer coisa aí menor ou igual a epsilon, né? Se eu pegar igual, então deve dar certo, né? Vamos pegar aqui o epsilon valendo, o delta valendo epsilon. E, bom, vamos ver se vai funcionar. Deixa eu apagar essas coisas aqui. Então tá, a gente vai mostrar agora, provar que o limite dessa função no ponto 3, no ponto 2, é exatamente 3. Então vamos demonstrar isso aqui. Então, dado um epsilon qualquer, a gente tem que encontrar o delta onde bate a definição, né? Pelo gráfico da função, pelos exemplos que a gente viu, nosso chute é que se a gente pegar o delta valendo a mesma coisa do epsilon, deve dar certo, ok? Então, vou pegar o delta valendo exatamente epsilon. Então, será que é verdade que se eu pegar pontos aí, x... Deixa eu colocar a definição aqui de limite. Essa é a definição do limite, né? Para todo epsilon tem que existir um delta, tal que isso aqui, essa implicação seja verdadeira. Então vamos trocar ali para o nosso exemplo. Quem que é o A? O A é o ponto para onde a gente está convergindo no domínio, tá? No nosso caso é o 2. Será que isso daqui... E o x, o domínio da função são todos reais, então aqui não faz muita diferença, tá? Pode até desconsiderar essa parte aqui. Será que isso daqui implica que a função, no caso, é isso aqui, x mais 1, menos o nosso chute para o limite, quem que a gente acha que é o limite? No caso é 3. Isso é menor que epsilon?
Essa condição aqui implica isso ou não? Bom, vamos tentar simplificar um pouco. Quanto que é x mais 1 menos 3? X menos 2. X menos 2. Ah, então olha. Mas a gente pegou o valor de delta sendo exatamente epsilon, não é? Então, em vez de colocar aqui o delta, colocar o epsilon. Pronto. Então, a implicação é verdadeira. Isso aqui é uma condição mais forte do que essa, né? Todo ponto que a distância T2 é maior que zero e menor que epsilon, em particular, satisfaz essa condição aqui. A distância do ponto T2 é menor que epsilon. Então, essa seria uma demonstração aí que o valor do limite da função no ponto 2 é realmente o número 3. Tudo bem? Tá, vamos dar mais um exemplo aqui. Qual você acha que vai ser o limite da função, sei lá, 2x... Vou pegar 2x. Quando x tende a 0. Para qual valor 2x se aproxima quando x se aproxima de 0? 0. 0, né? Tá, vamos provar que isso aqui realmente dá 0. Bom, antes da gente fazer a demonstração bonitinha, a gente costuma fazer um rascunho, tá? Para realmente verificar qual que é a relação entre o epsilon e o delta. Para todo epsilon positivo, a gente tem que mostrar que existe um delta tal que aquela implicação seja verdadeira, ok? Então, o que a gente quer mostrar? Fazer esse rascunho aí. Nesse rascunho, a gente vai tentar adivinhar qual que é a relação entre o epsilon e o delta. Então, definição de limite de novo. Para todo epsilon maior que zero, tem que existir um delta maior que zero, tal que 0 menor que x menos a menor que delta, e o x ainda no domínio da função. A gente tem que ter que f de x menos l menor que epsilon. Então, trocar as coisas que a gente tem aí no nosso exemplo. Quem que é o A? O A é o ponto para onde a gente está convergindo no domínio. No caso é 0. Então, isso aqui tem que implicar que f de x menos o limite é menor que epsilon. A f de x é 2x. Nosso chute, quem a gente acha que é o limite é 0 também. Então, isso significa menor que epsilon. O que dá para fazer agora? Bom, tirar 0 aqui não faz diferença nenhuma. Aqui também não, né? O módulo x é menor que delta. 2x menor que epsilon. E aí? Agora? Bom, dá para dividir por 2 aqui dos dois lados, né? Então isso vai ficar menor que epsilon sobre 2. Então, olha. A gente quer aqui, se o x em módulo for menor que delta, o x em módulo tem que ser menor que epsilon sobre 2. Então, qual que é a relação
que a gente pode usar entre o epsilon e o delta. Qual tem que ser o valor de delta? Para a implicação ser verdadeira. Epsilon sobre 2? É o epsilon sobre 2. Isso aí. Então, se a gente pegar o epsilon, o delta valendo exatamente epsilon sobre 2, pelas contas que a gente fez aqui, tem que dar certo, né? Então, pronto. Isso aqui foi o rascunho para tentar achar essa relação. Agora, vamos usar ela para provar que realmente as coisas dão certo. Então, vou voltar para a demonstração aqui. A gente quer mostrar que o limite de 2x quando x tende a zero é zero. Então, como é que a gente mostra isso? Dado um epsilon maior que zero, eu vou escolher o delta para um valor que eu sei que vai dar certo, que é exatamente a metade do 2. Ok? Bom, deixa eu colocar no desenho aqui no GeoGebra. Olha, a função que a gente está pegando agora é a função 2x. E a gente quer avaliar o limite no ponto zero, né? Então, vou colocar o zero aqui. Bom, nosso chute para o limite é o zero também. É isso. Então, vamos ver se faz sentido o que a gente está fazendo. Se eu pegar o epsilon valendo 0,8, por exemplo, qual que tem que ser o valor do delta? Olha, para os valores da função ficarem aqui entre menos 0,8 e 0,8, quais são os valores que eu posso pegar aqui no domínio da função? Entre quanto e quanto? No máximo entre menos 0,4 e 0,4, né? Qualquer coisa maior do que isso, olha, está escapando aí desse intervalo vermelho. Então tem que ser qualquer coisa entre menos 0,4 e 0,4. Agora, se eu diminuir mais meu intervalo de tolerância, por exemplo, para 0,2, aí o valor do delta tem que diminuir também, né? Pelo menos para metade do valor do epsilon. Então, pelo desenho, faz sentido isso daí. Então tá, dado o epsilon, se a gente pegar o delta valendo exatamente a metade do epsilon, a gente tem o seguinte. Vamos ver se a implicação vai ser verdadeira, né? Da definição de limite. Então, o que a gente tem que mostrar? Que se o zero é menor que x menos nosso número a, no caso é zero, menor que delta, isso tem que implicar que a função menos o valor do limite fica menor que epsilon. Bom, isso aqui é o que eu quero chegar no final, tá? Muito bem, vamos ver o que a gente tem aqui. Eu sei que zero menor que x menos zero, menor que delta. O que me interessa é só essa parte aqui, tá? Eu vou esquecer que o x tem que ser diferente de zero, por enquanto. Então, eu sei que x menos zero é menor que delta. Agora, o delta vale epsilon sobre 2. Então, se eu multiplicar os dois lados aqui por 2, aqui fica 2x, aqui 2 vezes 0 dá 0 também. Pronto, era o que a gente queria, né? Aqui é a função, aqui o valor do limite, aqui a nossa margem de erro. Então, está satisfazendo a definição de limite aí.
Tá, só mais um exemplo. A gente só trabalhou com funções lineares por enquanto, né? Vou pegar uma função quadrática, por exemplo, função x ao quadrado. Qual que é o valor do limite dessa função aqui no ponto 0? Se eu me aproximo de 0, então x ao quadrado se aproxima de 0. 0 também. Se a gente fizer aqui no GeoGebra agora. Bom, a mesma coisa, né? Se eu pegar um intervalo grande aqui, esse valor de delta não dá certo, mas se eu pegar ele pequeno o suficiente, uma hora dá. Então, todo esse intervalo aqui, a menos delta até a mais delta, é elevado totalmente no intervalo L menos epsilon e L mais epsilon. Exceto, possivelmente, pelo ponto A. O valor da função no ponto A não interessa quando a gente calcula o limite, tá? Tá, dá para fazer o rascunho de novo, tentar achar a relação entre epsilon e delta. Vocês conseguem ter um palpite aí qual que é a relação entre o epsilon e delta na definição aqui do limite dessa função? Olha, a gente tem que ter o seguinte. Se 0 é menor que x menos 0 é menor que delta, então o valor da função até o limite tem que ser no máximo epsilon. Qual que é a relação que tem que ter entre o epsilon e delta para essa implicação ser verdadeira? Olha, desconsiderando zero aqui. Tirando zero não faz diferença nenhuma, né? Então, módulo de x ao quadrado menor que epsilon. O que dá para fazer aqui? Módulo de x ao quadrado é um número positivo, né? O epsilon também. Não dá para tirar a raiz dos dois lados? Tirando os dois lados aqui vai sumir esse quadrado. Fica isso daqui. Então, olha, isso aqui sugere que se eu pegar o valor de delta valendo exatamente a raiz de epsilon, a implicação vai dar certo, né? E realmente dá. Ó, acabou o rascunho. Vou fazer a demonstração de verdade. Então, dado um epsilon qualquer, positivo, vou pegar o delta valendo exatamente a raiz de epsilon. Então, se eu tenho aqui 0 menor que x menos meu número a menor que delta, o que isso implica? Em particular, isso. Só estou usando esse lado aqui da equação. Trocando aqui o delta pela raiz de epsilon. A gente tem isso. Elevando ao quadrado dos dois lados. A gente tem isso. Aqui a gente tem que ir e voltar com umas coisas. X menos zero é a mesma coisa que x, né? Tem isso. Quadrado e módulo, a gente pode trocar a ordem aí. Também não faz diferença. Agora tira o zero de novo. E pronto. Então, essa condição aqui implica essa outra. Que é... Então, está batendo aí na definição de limite, né? Então, portanto, realmente o limite de x ao quadrado quando x tende a zero é o número zero.
Bom, pessoal, isso aqui foram só alguns exemplos aí para entender o que que é o epsilon e delta ali na definição do limite, tá? Na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo essas coisas aí e provar os teoremas aí referentes a limites. E ver também a relação entre o limite de função e limite de sequências, que a gente viu lá em análise 1. Bem? Bom, daqui a pouco eu vou colocar a próxima lista de exercícios ali no Moodle já, tá? Bom, boa noite então, pessoal. Até segunda-feira. Boa noite, professor. Até segunda. Tchau.